Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos prosseguir no âmbito do processo administrativo. Estamos aí pormenorizando a Lei 9784, que é aquela que cai bastante em concursos públicos. E hoje nós temos na nossa aula, em particular, a questão das sanções, né? Existe até um artigo bastante genérico da Lei 9784 que trata das sanções, mas aí foi engraçado, porque eu tenho uma obra que trabalha a questão das sanções junto com o meu coautor, que é o Thiago Marrara, né? Ele tinha voltado da Alemanha, fez doutorado na Alemanha, nós dois fomos orientandos da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, né, na USP, e o Thiago ele fez uma pesquisa bastante aprofundada e interessante sobre a questão das sanções, né? Nem sempre isso é tratado devidamente no âmbito do direito administrativo, mas dá para fazer verdadeiros tratados sobre a sanção no âmbito do processo administrativo. Então, isso é um assunto da maior relevância prática, né, que a lei, ali a gente vai agora, eu vou particularmente criticar alguns dispositivos, eu elogiei vários, né, mas o aspecto da sanção achei que foi muito resumido, né, e não foi tão abrangente no sentido de tratar de todas as complexidades que deveriam ser observadas no âmbito do direito sancionatório, mas que são supridas pelas decisões judiciais, né? Esse assunto é bem apaixonante, bem interessante e vamos iniciar essa aula. Então, a sanção, ela pode ser relacionada com dois aspectos, dois âmbitos muito específicos no âmbito do direito administrativo. Então, a gente tem aí o poder disciplinar, né? E o poder disciplinar tanto recai sobre servidores públicos, como aqueles que têm uma relação direta com a administração. Aí, no caso, por exemplo, você tem um contrato administrativo e a administração pode aplicar algumas sanções com alguém que se relaciona com ela. E você tem um aspecto sancionatório mais abrangente, que seria justamente o poder de polícia, né? O poder de polícia, a gente tem aí uma aula específica sobre poder de polícia, que é justamente essa possibilidade que tem a administração, né? Esse exercício, né, que tem a administração de restringir o exercício dos direitos e garantias individuais, como propriedade e liberdade, em nome do interesse coletivo. Então, a administração ela aplica sanções para exercício de poder de polícia, isso para empresas, para cidadãos, no geral, independentemente do fato de ter uma relação mais próxima dela. Então, no poder disciplinar genérico, é para alguém que tem relação direta com a administração, seja pela via contratual ou pela via funcional, né, no caso do PAD, por exemplo. E para o poder de polícia, genericamente, para a população, para as empresas no geral, né? Então, eu vou trazer aqui exemplos de sanções que são tratadas no âmbito do direito administrativo e que decorrem dessa possibilidade que tem a administração. Vamos lá. Então, da perspectiva do contrato, nós temos aí, por exemplo, a sanção de advertência, de multa, né? E aí a lei de licitações fala que desde que presente no instrumento convocatório e no contrato, né, o estabelecimento de multas, ele obedece a requisitos mais rigorosos. A gente vai ver também. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração. Exemplos de atividades sancionatórias. Depois, outros exemplos específicos previstos em leis, aí no caso do Estatuto dos Servidores Públicos, que em âmbito federal 8.112 de 1990. Então, nós temos aí sanções de advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria, destituição de cargo em comissão e função de confiança. Então, vejam que essas são sanções que dependem da instauração do regular processo administrativo, né? A sindicância, ela permite até 30 dias de suspensão, né? Essa sindicância, ela tem que observar também, nesse caso, se tiver sanção, o contraditório e ampla defesa, né? Então, é uma sindicância que ela é uma sindicância acusatória, então ela demanda a observância dos preceitos constitucionais, e o PAD para sanções mais restritas. Lembrando que a disponibilidade ela não pode ser utilizada como sanção, como punição, sob pena de desvio de finalidade. Já tem decisões nesse sentido
E aí vocês vão ver nos aspectos dos servidores públicos em particular, não do processo administrativo em geral. Mas estou dando exemplos de sanções, porque a lei de processo administrativo foi muito genérica no seu tratamento. E aí, as sanções, por exemplo, do poder de polícia, nós temos a aplicação do Código de Trânsito Brasileiro, alguns exemplos aí. Tem advertência, multa, né, cada vez maior o valor da multa, suspensão do direito de dirigir, apreensão do veículo, frequência obrigatória em curso de reciclagem, etc. São sanções do Código de Trânsito aplicada aí aos aqueles que dirigem veículos automotores, né? Então, aos cidadãos no geral, como expressão do poder de polícia, né? Poder de polícia no seu sentido técnico administrativo. Prosseguindo, vejam a disposição genérica que existe da 9784. Né? Raramente eu critico essa lei, porque eu acho que ela foi muito bem feita, mas ela poderia ter sido mais específica no tratamento do direito sancionatório. Então, vejam, as sanções a serem aplicadas por autoridade competente terão natureza pecuniária, aí, no caso da multa, ou consistirão de obrigação de fazer ou não fazer. Qual que é a crítica? Aí essa tipologia ela é insuficiente, né? Se é uma lei genérica, deveria prever outras circunstâncias. A gente viu aí, por exemplo, sanção de advertência, diversos outros tipos de sanção, né? Então a crítica é que a tipificação presente na lei geral ela é insuficiente para abarcar todo o fenômeno sancionatário. A gente faz essa crítica também à lei de processo administrativo, que é uma lei que, não obstante tenha sido muito bem elaborada, peca nesse aspecto de tratamento dessa matéria. Natureza pecuniária. Multa. Né? Então, a multa ela deve ser delimitada ou num valor certo, né? E às vezes é uma crítica até a delimitação do valor certo, porque esses valores se modificam, ou mediante um percentual, né? E devem estar previstas em lei. Né? Isso a gente vai ver até de forma mais específica. Depois, a outra, obrigação de fazer. Então, prestem atenção. A obrigação de fazer, ela pode ser voltada a um resultado ou a um meio. Né? Então, obrigação voltada a um resultado. Fazer o reflorestamento. Em âmbito do direito ambiental, a gente tem várias dessas obrigações de fazer. Não é só plantar algumas árvores, tem que chegar ao resultado do reflorestamento. Obrigação de meio, que é uma obrigação de fazer que se volta mais ao meio. Fazer o curso de reciclagem, né? Aí no aspecto do Código de Trânsito brasileiro. Né? Então, às vezes a pessoa vai fazer o curso de reciclagem, preenche esse requisito, mas sai igual ao que entrou. Né? Não é isso que a administração quer, mas basta fazer o curso sem se sensibilizar, né? Que já prevê o quê? Essa exigência, né? Já é cumprida essa exigência, essa sanção de fazer no sentido mais de se voltar ao meio e não ao resultado. Depois nós temos a obrigação de não fazer. Né? A obrigação de não fazer, ela pode ser classificada naquela que é simplesmente suspensiva ou impeditiva por um tempo, né? Por um tempo não fazer, então, por um tempo não dirigir, por um tempo não participar de licitação, né? Suspensão de até 2 anos, por um tempo não operar plano de saúde, né? A ANS tem essa sanção também, né? A possibilidade de aplicação dessa sanção, evidentemente que com base em lei, né? O que é que a gente vai ver. E tem aquela mais grave, né? Que é aquela que não é simplesmente impeditiva ou suspensiva por um tempo, mas é extintiva, né? Que seria, por exemplo, a demissão. A demissão já corta o vínculo funcional do servidor, é uma sanção mais grave, de não fazer, muito mais grave, né? Do que simplesmente uma suspensão, no caso do procedimento administrativo, no âmbito disciplinar. E aí eu cheguei nesse ponto que é fundamental para a gente entender a questão do direito sancionatório e das sanções, né? O princípio da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Né? E no âmbito da legalidade sancionatória, ainda tem aquela questão nulla pena, né? Sine lege. Então, a punição
ela deve estar prevista especificamente na sanção. Então, tem que ter uma previsão legal sancionatória, não pode ser genérico e a administração inventa ali determinado sancionamento. Tem que ter previsão legal também no âmbito do direito administrativo e isso começa a ser cada vez mais respeitado no Poder Judiciário. Então, vejam que tem previsão constitucional, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Isso não só para o direito penal, mas para sanções no geral. É necessário que previsão legal específica da sanção para a sua aplicabilidade, algo que nem sempre é respeitado, essa reserva legal, essa necessidade de previsão legal, e aí do ponto de vista formal também, da legislação. Sempre deve ser assegurado aí no direito sancionatório o direito de defesa, o devido processo, sem o qual ninguém será privado dos seus bens ou da sua liberdade. Liberdade em sentido amplo, tá, gente? Não é liberdade só no sentido de ser preso do direito penal, mas é a liberdade de desenvolver atividades econômicas, no sentido abrangente, isso envolve o direito administrativo. Então, vejam, a parte final do artigo 68 assegura sempre o direito de defesa. Por exemplo, a verdade sabida não foi recepcionada pela Constituição. O que era a verdade sabida? Era aquela circunstância em que, por exemplo, a autoridade superior tomava conhecimento direto da prática de um ilícito administrativo e aplicava diretamente a sanção ao subordinado, sem instaurar um processo administrativo, sem garantir contraditório e ampla defesa. E isso não foi recepcionado pela Constituição de 1988. Então, diversos diplomas, diversos estatutos anteriores à Constituição previam ainda a verdade sabida. Como não foi recepcionada, não era aplicada. Tanto que alguns estatutos anteriores à Constituição de 88 já reviram essa questão da verdade sabida e retiraram ali, até do corpo do texto, esta previsão. Mas, antes de retirar, ele já não foi recepcionado tecnicamente pela Constituição de 88. Então, não se aplicava porque era inadequado com o conteúdo respeitador aos direitos e garantias individuais da Constituição de 1988. A alteração do teor da acusação. Isso também é relevante para que vocês saibam. Qualquer alteração do teor da acusação, da aplicação da sanção, tem que ser acompanhado de contraditório e ampla defesa, sob pena de invalidação. Então, é um preceito da moralidade, da boa-fé, seguido na jurisprudência. Vejam aqui, eu trouxe uma jurisprudência para vocês aqui, foi do STJ, Declaração de inidoneidade da empresa, abertura do prazo, defesa final e inocorrência. Não abriu o prazo, defesa final, aplicando aí uma declaração de inidoneidade. Então, se decidiu que a ausência de abertura do prazo de oferecimento de defesa final sobre possível aplicação da pena de inidoneidade acarreta nulidade do processo administrativo, porque você não oportunizou o quê? A ampla defesa, o contraditório diante desse novo sancionamento. Vejam como isso é mais respeitado no âmbito do Poder Judiciário. E vamos aí à nossa questão de concurso para finalizar essa aula. Então, os princípios da ampla defesa e do contraditório, alternativa A, são garantidos por lei complementar especialmente editada para esse fim. B, são inerentes aos processos judicial e administrativo. C, só se aplicam aos processos judiciais na área penal e na área civil. D, não se aplicam aos processos administrativos não punitivos. E E, não se aplicam em nenhuma espécie de processo administrativo. A alternativa correta, no caso, é a alternativa B, até presente isso na Constituição de 1988, lembrando que existe uma corrente doutrinária no direito administrativo que aplica todos os preceitos da forma mais ampla possível, e não só nos sancionatórios, mas também em vários aspectos. Então, você tem um posicionamento que seria mais restritivo, do Giannini na Lúcia Vale Figueiredo, que fala que seriam os revisivos sancionatórios disciplinares punitivos, e tem um mais abrangente, que é a tendência de aplicar toda essa pauta constitucional a qualquer tipo de processo administrativo sem maiores restrições. Então, até o nosso próximo encontro.